Quando foi a última vez que você viu um vagalume? Pense bem. Feche os olhos. Tente lembrar. Anos atrás? Décadas? Ou você nunca viu um na vida? Não foi acidente. Eles não se mudaram. Eles simplesmente pararam de existir. Tem algo acontecendo. Algo que você sente, mas não consegue nomear. Você dirige pela estrada à noite e o para-brisa está limpo. Nenhum inseto morto. Nenhum. Você acha estranho por um instante, mas esquece. Você sai para o quintal numa noite de verão. Silêncio. Silêncio absoluto. Nenhum cri-cri-lá. Nenhum zumbido. Nada. Você nota por um instante, mas a vida continua. Você era criança. Você lembra de enxames de borboletas, de abelhas em cada flor, de besouros enormes batendo na luz do poste. Você lembra, certo? Ou será que você está inventando essas memórias? Não está. Eles realmente existiram e agora não existem mais. Alemanha. Reservas de insetos. Áreas protegidas longe de cidades, longe de fazendas, longe de humanos. Lá, cientistas monitoram populações de insetos há décadas e em menos de 30 anos, 75% desapareceram. 75%. Nos Estados Unidos, besouros caíram 83% em 45 anos. Em Porto Rico, a biomassa de insetos caiu 60 vezes em 50 anos. 60 vezes, não 60%. 60 vezes. Pesquisadores estimam que a biomassa de insetos diminui de 1 a 2% todo ano. Todo ano. Mas alguns cientistas dizem que isso é otimista demais. Em certas regiões, o declínio chega a 5% anual. Um estudo publicado no Journal Ecology descobriu que insetos voadores declinam 6,6% por ano ao longo de 15 anos. Isso é 73% da população. Sumida. No Reino Unido, 2024 foi o pior ano para abelhas desde que começaram a registrar. 24 espécies de abelhas declinaram 22,5%. Algumas espécies caíram 39% em um único ano. Você pode estar pensando, e daí? Menos mosquitos picando? Menos baratas no banheiro? Qual o problema? Esse pensamento é exatamente o problema. Porque quando os insetos desaparecerem completamente, você vai descobrir algo aterrorizante. Você não estava no topo da cadeia alimentar. Você nunca esteve. Os insetos estavam. E agora eles estão indo embora. E quando eles forem, você vai junto. 80% das plantas com flores do mundo dependem de polinização por insetos. Abelhas, sim, mas também borboletas, formigas, besouros e até vespas. Sem eles, sem plantas. Sem plantas, sem frutas, vegetais, nozes, especiarias. Sem café, sem chocolate. Um estudo de 2012 estimou que o valor econômico da polinização por insetos é de 34 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos, por ano. E isso foi há mais de 10 anos. Mas não é só economia. Algumas árvores simplesmente deixariam de existir. A figueira depende da vespa do figo para reproduzir. A vespa também depende da árvore. Simbiose. Se uma morre, a outra morre junto. E não para por aí. Predadores que dependem de insetos para sobreviver entrariam em colapso. Anfíbios, répteis, quase metade de todas as espécies de pássaros. Sem comida. Extinção em cascata. Lembra da história dos lobos em Yellowstone? Em 1995, reintroduziram lobos no parque depois de 70 anos sem eles. A população de alces tinha explodido e estava destruindo o ecossistema. Os lobos voltaram. Os alces mudaram de comportamento, evitaram vales e gargantas, a vegetação cresceu, pássaros voltaram, abelhas e polinizadores voltaram. E aqui está a parte absurda. O rio Yellowstone mudou seu curso, literalmente. Menos alces nas margens significava menos erosão. O rio se estabilizou e mudou de forma. Um predador, um ecossistema inteiro transformado. Agora imagine tirar todos os insetos. Não um predador,
mas a base de quase todas as cadeias alimentares do planeta. Colapso total. Então, o que está matando os insetos? Primeiro, destruição de habitat. Florestas viram estradas, campos viram condomínios, fazendas modernas são enormes e mantidas com precisão militar. Nada de ervas daninhas, nada de variação, monocultura até o horizonte. Como elas mantêm essa perfeição? Pesticidas. Existe uma classe de pesticidas chamada neonicotinoides. Eles atacam o sistema nervoso dos insetos e estão em toda parte. Jardinagem, paisagismo, fazendas. 160 milhões de hectares de terras agrícolas nos Estados Unidos são tratados com neonicotinoides. O problema? Eles não saem do solo. Eles se acumulam, ano após ano. E isso significa que terras agrícolas americanas são agora 48 vezes mais tóxicas para insetos do que há 40 anos. 48 vezes. E não apenas mata insetos, bagunça o sistema nervoso deles. Abelhas perdem a capacidade de navegar para a colmeia e, quando voltam, levam o pesticida com elas. Contamina a colmeia inteira. Neonicotinoides também são usados para revestir sementes. Milho, soja, algodão. O químico penetra no tecido da planta. A planta inteira fica tóxica. E nós comemos essas plantas. Estou só dizendo. Depois tem a poluição luminosa. Luzes artificiais confundem insetos. E, finalmente, mudanças climáticas. A maioria dos insetos não controla a sua própria temperatura corporal. Temperaturas extremas afetam seu desenvolvimento. Eles passam por etapas: ovo, larva, pupa, adulto. Cada etapa é desencadeada por temperaturas específicas. Temperaturas erradas, desenvolvimento errado. Eles nascem no momento errado, sem comida disponível, morrem. Ondas de calor prejudicam reprodução e fertilidade. Chuvas extremas derrubam insetos das plantas ou forçam insetos subterrâneos à superfície, expondo-os a predadores. Secas ameaçam as plantas que insetos dependem para a comida. E temperaturas mais quentes forçam insetos a migrarem, geralmente para o norte. E quando chegam, viram espécies invasoras, destroem ecossistemas que não estão preparados para eles. Mariposas processionárias do carvalho e do pinho se moveram para o norte na Europa e agora ameaçam florestas inteiras. E não é só para o norte, também para altitudes mais altas. Besouros, libélulas, gafanhotos estão subindo montanhas, mais alto do que jamais foram registrados. Alguns cientistas dizem que estamos na sexta extinção agora. Um estudo de 2023 descobriu que 73 gêneros de vertebrados terrestres desapareceram desde 1500. Não espécies, gêneros. A taxa atual de extinção de gêneros de vertebrados terrestres é 35 vezes maior que a taxa do último 1.000.000 de anos. Se não fosse a influência humana, a Terra teria perdido apenas 2 gêneros nesse tempo. Em vez disso, ações humanas causaram extinções em 500 anos que normalmente levariam 18.000 anos. Sim, o clima sempre mudou. Sim, sempre houve extinções. Mas agora está acontecendo em séculos o que costumava levar milhares de anos. Essa é a diferença. Aquela taxa de 1% ao ano levaria 400 anos para todos os insetos desaparecerem. Poderíamos sobreviver? Talvez. Provavelmente não. Mesmo que encontrássemos uma forma de cultivar e polinizar sem insetos, ainda teríamos que lidar com todos os outros ecossistemas entrando em colapso. Insetos são vitais em quase toda a cadeia alimentar. Sem eles, a maioria dos anfíbios e répteis e quase metade de todas as espécies de pássaros desapareceriam completamente. Como Ewan Wilson disse, se toda a humanidade desaparecesse, o mundo se regeneraria para o estado rico de equilíbrio que existia há 10.000 anos.